creio em Deus. Nessa brevíssima afirmação se encerra aquela que é a questão mais importante e fundamental da vida humana. A existência de Deus traz consigo consequências radicais para determinar como nós vamos entender o universo, mas também a própria humanidade, a nossa própria vida, a nossa própria existência. E o que é que a Bíblia diz sobre a existência de Deus? A Bíblia, como aliás a maioria das culturas da antiguidade, considera absurda a ideia de se negar a existência de Deus. De fato, no Salmo 14, nós vemos o seguinte: o salmista começa afirmando: diz o insensato, o nécio, o louco, em seu coração, não existe Deus. Ou seja, para a Bíblia, negar a existência de Deus é algo próprio dos loucos, dos insensatos. Porém, chegados a esse ponto, é preciso que façamos uma reflexão muito séria, que é a seguinte: na antiguidade, os homens desconheciam a causa da maioria dos fenômenos naturais que os circundavam. As doenças se apresentavam como realidades diante das quais eles não tinham como escapar. E, por essa razão, apelar à divindade ou aos deuses, como em muitas culturas, era algo quase que natural diante do grande mistério que era a existência nesse mundo. Porém, hoje, no século XXI, que a ciência desenvolveu-se tanto que não somente nós somos capazes de explicar a causa dos fenômenos, ou seja, como eles se dão, os fenômenos naturais, mas que somos capazes, inclusive, de intervir diretamente. Pensemos na medicina. Quantos avanços, como a qualidade de vida melhorou em função do homem conhecer melhor como se dá a natureza. E daí a pergunta: ainda tem sentido crer em Deus? Santo Tomás de Aquino vai, na sua obra mais importante, que é a Suma Teológica, na primeira parte, na questão número 2, artigo 3º, vai fazer a seguinte pergunta: Ultrum Deus sit, ou seja, se Deus existe. Ele vai oferecer 5 vias para alcançar a existência de Deus. No fundo, essas vias, ou como alguns preferem chamar, provas da existência de Deus, se desenvolve a partir do conceito de causalidade, ou seja, de perceber que tudo aquilo que existe no mundo existe porque teve algo que lhe antecedia, que lhe deu a existência. Nós mesmos, se vamos olhar, eu existo porque meus pais me deram a vida, e antes de meus pais, os meus avós, e assim sucessivamente até a origem mais remota da existência humana. Também o universo. A gente estuda isso hoje, como existe uma relação de causalidade. O universo não é eterno, ele teve um início e vai ter um fim. Mais interessante nesse sentido a gente pensar na teoria do Big Bang, que ela foi desenvolvida a partir dos estudos de um padre belga, chamado Georges Lemaitre. Porém, mais do que ficarmos na questão da causalidade, que inevitavelmente nos vai levar a Deus como origem de tudo, aquele que causa, mas não é causado, ou seja, Deus é a origem de tudo, mas não foi originado por nada, porque justamente por ser Deus, ele sim é eterno, ele sim existe por si mesmo. Mas existe um outro argumento muito interessante, que é o argumento da moralidade. Explico-me melhor. Nós todos experimentamos
uma certa noção daquilo que é certo e errado, daquilo que é bom e daquilo que é mal, daquilo que é justo e injusto. Porém, pensemos no seguinte: se não existe Deus, não existe nem bem nem mal. Porque quem é que vai determinar o que é certo e o que é errado? No fundo, vão ser convencionalismos humanos, acordos humanos. E se eu não estou de acordo com aquilo que a maioria decidiu, eu não tenho ninguém a quem apelar. Porque não existe uma força superior. Mas ainda, não existe dignidade humana. Não em si mesma. A dignidade, quando muito, é uma concessão que a sociedade me faz. Mas se a maioria decide que eu não mereço existir, eu não posso reclamar. Porque não existe um fundamento que transcenda a minha própria existência, se não existe Deus. Porém, se existe Deus, então a vida humana tem um valor infinito. Existe o justo e o injusto. E quando eu me sinto oprimido por alguém que detém autoridade e que está abusando dela, eu posso sim apelar a uma força superior e dizer que aquele homem é um injusto. Mais ainda, nós que somos cristãos, que não somente podemos compreender a necessidade da existência de Deus, mas sabemos que esse Deus é um Deus que nos ama. No Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, Jesus diz algo que é belíssimo e que deve nos convencer sobre o porquê vale a pena crer em Deus. Diz Jesus: tanto amou Deus o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus quer para nós, que tenhamos a vida eterna, que sejamos felizes. E por isso vale a pena dizer: creio em Deus, e que Ele abençoe a cada um de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, marcando também no sininho para receber as notificações quando nós publiquemos um novo vídeo. E todas as perguntas, sugestões e também críticas que quiserem fazer, podem colocar nos comentários. E que Deus abençoe e muito obrigado.